Olá, eu sou a doutora Silvia Ramuti e hoje eu venho conversar com vocês sobre o sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes. A gente sabe que conforme o tempo está passando, não só as crianças e adolescentes, mas sim a população em geral, está cada vez mais acima do peso, né? Quando a gente pensa na questão do excesso de peso, a gente sabe que é de causa multifatorial. Ou seja, além de a gente ter a genética que influencia, então a gente sabe aí que pais gordinhos tendem a ter aí filhos mais gordinhos do que pais que têm um índice de massa corpórea na normalidade. A gente tem também o que a gente chama de fatores externos, que é a falta de informação nutricional, a opção pelos alimentos ultraprocessados e fast foods, que acabam tendo muito valor energético, mas pouca informação nutricional. E além disso, a falta de atividade física e o sedentarismo. Então, quando a gente for classificar essa questão da obesidade, a gente tem que classificar dessas duas formas. Endogenamente, que é quando a gente vai pensar nas síndromes genéticas e nas doenças endócrinas, e exogenamente, que é quando a gente simplesmente vai ter um desequilíbrio do que está entrando, do que a gente está comendo, né, através aí desse ganho energético, do que a gente está gastando, através desse gasto energético, tá? O que a gente tem que ficar atento, principalmente na questão das crianças, é que quando elas estão acima do peso, elas tendem a ter uma estatura um pouco maior. E por consequência, elas acabam tendo aí uma aceleração da idade óssea dela. Então no começo você acha que ela está mais alta e acha que está tudo ok. Mas não é bem assim. Porque a partir desse momento que ela fica mais alta, ela acaba ficando realmente nesse platô, depois de um período. Mas no final, quando ela chega na puberdade, ela acaba tendo uma puberdade precoce. Tá? E aí, por consequência, isso afeta na estatura final da criança, ficando abaixo do que a gente espera. Tá? Além disso, outra questão que a gente também tem que ficar um pouquinho mais atento é sobre a questão das crianças e os adolescentes que estão acima do peso, eles têm aí mais chance de se tornarem adultos acima do peso. Tá? E, por consequência, desenvolver todas as complicações que já são super bem conhecidas. Então, a dislipidemia, que é o aumento do colesterol total e frações, o aumento da pressão arterial sistêmica, que é a questão da hipertensão arterial, a questão da resistência à insulina e do aumento do açúcar do sangue, ocasionando no diabetes, e o acúmulo de gordura nas vísceras, principalmente aí no fígado, ocasionando aí na esteatose hepática. Tá? Quando a gente pensa então nessa criança, nesse estado nutricional dessa criança, a gente tem que sempre estar pensando junto no estado nutricional dos pais, tá? Porque querendo ou não, a criança é completamente dependente desses pais, então a gente precisa entender como é que é essa dinâmica nessa casa, como que é essa refeição, o que é provido ou não dentro dessa casa. Então é super importante a gente também compreender como é que é o estado nutricional desses pais. O primordial, quando a gente vai pensar aí numa forma de fazer com que essa criança perca esse peso, então a primeira coisa que a gente tem que pensar é nessa alimentação adequada. Então, diminuir a ingesta de refrigerante, diminuir essa alimentação de ultraprocessados, né? Entender como que é essa dinâmica na casa. Então, quais são os programas de lazer que vocês fazem? Todo domingo a gente sai para ir numa pizzaria. Então, que tal, em vez de mudar, em vez de ser ir numa pizzaria, a gente mudar esse programa e fazer com que ele comece a ir no parque, a família fazer um programa ao ar livre, andar de bicicleta, e nisso já vai estar aumentando aquele gasto energético que a gente conversou. Além disso, também é super importante, além dessa questão da alimentação, a prática das atividades. Então a gente tem que fazer com que a criança crie gosto na atividade física. E lógico, se ela já está acima do peso, ela não vai ter aquela desenvoltura que nem as crianças que estão no peso na normalidade. Então, às vezes, isso ela fica com receio de acabar fazendo atividade. Então, fazer ela experimentar várias opções de esportes, do que agrada a ela e que seja adequado aí com as individualidades dela, tá bom? Além disso, para a gente finalizar, lembrar aí da importância da família nessa questão. Porque, querendo ou não, a gente tem que entender aí a questão socioeconômica da família, a questão de quantas horas esses pais trabalham, se eles têm essa disponibilidade para cozinhar ou não, para a gente conseguir prover aí o que tem de melhor para a gente conseguir ter esse emagrecimento o quanto antes dessas crianças e desses adolescentes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.